Bom, doutora Renata Liboni já está aqui, toda sorridente como sempre, cheia de conhecimentos para nos fornecer gentilmente. Porque esses dias, vou deixar você com água na boca. Se bem que não é propício falar água na boca para esse tema, né? Você vai entender por quê. Como é que está o formato das suas fezes? Você sabia que o formato das suas fezes pode indicar se você está estressada ou não? É isso que a doutora Rê vai falar com a gente já já, tá bom? Já já também tem um desfile de sapatos lindíssimos, porque a gente já fica numa noção de que roupa vai usar no Natal e no Ano Novo. E o sapato, hein? Você vai usar o mesmo? No Ano Novo? Que tal, de repente, você pensar naquilo que está na moda? Você vai ver quais são os sapatos que estão na moda e, de repente, compor o seu look para o Natal, Ano Novo e também para o dia a dia, né? Porque mulher gosta de sapato, hein? Um monte. Quantos sapatos você tem, Rê? Vixe, perdi a conta. Vixe, perdi. E quantos pés você tem? 2 só, mas Eita. meu marido fala que eu sou uma centopeia. Todo marido reclama, né? Sempre. É, sempre, sempre. Já vou falar também mais uma parte da frase da semana, que é a terceira parte da quarta parte da frase da semana para amanhã. Um sortudo vai completar a frase e vai ganhar uma televisão. Amanhã eu quero dar essa televisão de plasma, tá? Daqui a pouquinho eu vou chamar uma ligação também para o balão de prêmios. Eu ainda tenho aqui, ó, nesses balões, 2 vale-sortes e uma batedeira. Alguém vai ganhar um vale-sorte, alguém vai ganhar uma batedeira hoje, tá? Porque eu tenho 2 ligações. E só tem 3 balões porque só tem isso de prêmio no balão essa semana, tá bom? O resto a gente já deu tudo, graças a Deus. Tem um monte de gente feliz aí, com um monte de presente bom. Então ainda sobrou 2 vale-sortes e uma batedeira que alguém vai levar aí, certo? Bom, corre lá na Ótica Visual do Lago, coloca o seu carro no estacionamento, pede para chamar o Gilberto e manda fazer um óculos lindão para você, tá bom? Gilberto ou a Tati, qualquer um dos dois vão te atender super bem, eles vão fazer um óculos bem lindo para você, tá? Ótica Visual do Lago tem 20 anos de confiança no mercado com aparelhos tecnológicos e medidas personalizadas dos seus óculos. Vai lá, corre lá, fica na Avenida Bandeirantes, número 790, certo? Vamos conversar com a Rê aqui então, ó. O formato das suas fezes é um assunto que não é, pode ser constrangedor para algumas pessoas até escutar a respeito do formato das fezes, mas pode indicar se você está estressado ou não. Eu não sabia disso. Conversando com a doutora Rê esses tempos atrás, e aí ela me contou isso. Para mim é novidade. Mas isso já existe há um tempão? É novo isso? Não, isso já existe há muito tempo, né? Porque, na verdade, o que a gente esquece é que tanto o cocô como o xixi, eles são um reflexo daquilo que a gente está colocando dentro do nosso corpo, né? A gente esquece que é uma parte nossa, né? Está sendo eliminada por algum motivo, mas ele percorreu todo um trajeto até chegar lá. E é justamente nesse trajeto que surgem os problemas. Então, o formato final das fezes, ele vai ser um resultado do que você ingeriu, da quantidade de líquido que você tomou, do estresse que você passou, até mesmo porque o intestino, ele, depois do cérebro, ele é o segundo órgão que é o maior produtor de serotonina. O intestino? O intestino. Ele é um órgão ricamente inervado, e a serotonina é o hormônio, o neurohormônio responsável pelo nosso estado de humor. Então, sintomas depressivos e ansiosos, eles têm uma relação com a queda de serotonina. E daí interfere no formato das fezes. E acaba interferindo daí no resultado, no formato das fezes. Então, vamos lá. Quem vai no banheiro e consegue perceber que o cocô está em bolinhas, o que isso significa? Isso indica, a gente tem uma graduação, existe até uma tabela, e que vai do número 1, que é justamente essas em bolinhas bem ressecadas, até aquela mais líquida, aquosa, que seria o número 7. Tá? Então, o normal seria ficar entre o número 3 e o 4, que é um formato de uma banana, macio, levemente pastoso, nem muito duro, nem muito mole. Tá? Entendi. Então, esse seria o normal, ficar no meio da tabela. Se está em bolinhas, está mais ressecado, e a tendência é aquela pessoa mais ansiosa, mais agitada, porque tem uma descarga maior de adrenalina, de sistema nervoso simpático. Entendi.
E se está muito líquido? Se está muito líquido, ele pode ter relação com algumas deficiências nutricionais, até, às vezes até excesso de fibras não solúveis, né, como, por exemplo, verduras, folhas cruas, que impedem que puxam muito a água, impedem a absorção da água, e com isso daí as fezes ficam mais amolecidas. Alguns também sintomas mais depressivos estão relacionados ao intestino mais solto, a pessoa mais desanimada, mais apática. Se a pessoa está muito estressada, qual que é o formato das fezes? Em geral, assim, no caso da ansiedade, tem uma tendência à obstipação, ao ressecamento. É diferente, por exemplo, daquele que não tem... o ressecamento seria do aspecto das fezes, né? Diferente, por exemplo, daquele que tem as fezes com aspecto normal, mas o intestino não funciona direito porque não tem força para eliminar, né? Assim, no caso do ressecamento, a pessoa está mais acelerada, mais ligada. Então, junto com o ressecamento intestinal, a gente nota uma série de outros sintomas. É uma pessoa que sente mais calor, é uma pessoa mais agitada, que tende a ter palpitações, insônia, em geral, uma dificuldade para começar a dormir. Então, vão tendo uma série de sintomas associados que daí pode indicar que a saúde não está bem. E o que a pessoa tem que fazer, então, se perceber que as fezes estão todas em bolinhas? Então, quando isso acontece, o principal fundamento é a parte alimentar, é corrigir a alimentação. E tem alguns alimentos que eles têm uma geração maior de calor, uma geração maior de adrenalina, e com isso deixa a pessoa mais ansiosa. Aí a redução desses alimentos acaba ajudando também a reduzir os sintomas ansiosos, né? Então, por exemplo, muito café, muita bebida à base de cafeína, pimentas, gengibre. O gengibre nem tanto. O gengibre ele acaba sendo, a gente considera ele como um tempero neutro. Entendi. Mas realmente os mais ácidos e os que têm origem mais picante, um sabor mais picante. Que aquecem, né? Que aquece, a barriga. Exatamente. Assim. Esse é bom evitar. É bom evitar. Geralmente são aqueles que costumam dar aquela gastritezinha, aquela queimação, né? Então eles acabam, essa queimação, ela é transmitida para todo o tubo digestivo, né? Duodeno, intestino grosso. A pessoa tem que se preocupar, então, se está tudo bolinha. Tem que se preocupar. Tanto se está tudo bolinho, como se está tudo muito aquoso, muito pastosão. Né? E se tiver desse jeito que você falou numa aspecto... Da bananinha, aí tá tranquilo. Tá Entendi. Ótimo. Ir ao banheiro uma única vez? Por dia? Por dia. É o normal. É o normal? É o normal. Mas tem gente que vai 2, 3. A partir disso também, até duas é considerado normal. A partir disso, você está... condicionando a uma perda maior também dos alimentos, das proteínas, nutrientes, sais minerais, do que você ingeriu ao longo do dia. Seu trânsito está muito rápido. Entendi. Então, isso também não é o ideal. Agora, acontece que esses princípios essas frequências muito elevadas de evacuação, elas têm relação com algumas doenças. Né? O hipertireoidismo é uma delas, algumas alergias, ou mais a intolerância alimentar, também acaba produzindo uma aceleração do trânsito intestinal e também um condicionamento da pessoa, né? A pessoa tem que falar com o intestino dela e explicar que é para funcionar uma vez por dia, porque muito passa do nosso controle. Né? E o intestino, ele é um órgão que responde bem. Né? Quando você conversa com ele. Converse aí com a sua barriga, minha filha. Né? O importante é você... Não tenha vergonha de olhar suas fezes. É importante. Isso vai determinar se você está muito estressado, né? Se tem algum problema de saúde que você precisa corrigir. Se tiver muita coisa, como a doutora falou, tá bom? Isso é importante. Não é porque o corpo está eliminando, eliminou, tá tudo certo, né? A gente tem que ver também. Exatamente. Né? Tem que lembrar que isso faz parte da saúde, né? Nossa saúde, então a gente tem que cuidar. Né? Tem que cuidar do que entra e o que sai. Isso aí. Obrigada, Rezinha. Nada. Deus abençoe, tá bom? Amém. Muito obrigada por me receber. Amém. A gente adora receber a Rê aqui. Como é que estão as meninas do quadro Emagrecendo com a Lu? Estão emagrecendo? Também. Também, né?
A Rê é endocrinologista do quadro, tá, gente? Então, tá lá de olho nas duas, na Sônia e na Maria Cristina.